É isso mesmo, Daniel. As pesquisas apontam que cerca de 30% dos tumores que ocorrem no país são referentes a câncer de pele. Uma situação que pode ser mudada facilmente, digamos assim, com diagnóstico precoce, até porque a partir do diagnóstico precoce, a cura, né, o tratamento se torna muito mais fácil e o índice de cura também bem mais elevado. Nós vamos abordar este assunto até porque nós estamos no iniciozinho do mês de dezembro, que desde 2014 ganhou a tonalidade laranja. Estamos no dezembro laranja, que é uma instituição da Sociedade Brasileira de Dermatologia para que as pessoas se atentem mais à questão do cuidado com a pele e também da prevenção para o diagnóstico precoce. Nós vamos falar sobre isso com a doutora Sabrina Sanvido, ela que é dermatologista e aqui no Rio Grande do Sul também ela é a integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia e coordenadora do Dezembro Laranja. Boa tarde, doutora Sabrina, bem-vinda ao NT Sul, bem-vinda à TV Cachoeira. Boa tarde, para mim é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, obrigada pelo convite. Doutora Sabrina, as estatísticas apontam, e a gente começa por aí, que desses 30% de incidência no país, essa média, boa parte, grande parte, são casos registrados aqui na região sul do país. Tem uma explicação lógica para isso? Sim, aqui na região sul do país, a gente tem alguns motivos que fazem com que a incidência seja maior. O principal motivo é a nossa colonização e ascendência alemã e italiana. Então, as pessoas que têm a pele mais clara, né, a gente diz os fototipos mais claros, com olhos claros, cabelos claros, já tem uma propensão maior a desenvolver câncer de pele. Além disso, a gente tem um envelhecimento da população e isso ocorre no mundo todo, aumentando a incidência de neoplasias malignas e também, claro, a exposição à radiação ultravioleta. Nós vivemos aqui da agricultura, então nós temos muitos trabalhadores expostos ao sol durante o ano inteiro. E isso aumenta bastante a incidência de câncer de pele. Bom, a doutora falou até agora de incidência grande em pessoas de pele clara, aqui na região sul principalmente. Mas isso não quer dizer que pessoas de pele negra também, ou de pele mais escura, não tenham incidência de câncer de pele? Perfeito. Um dos slogans da campanha do Dezembro Laranja desse ano é o seguinte: todos podem ter um câncer de pele. Então é muito importante salientar que é mais comum nas pessoas de pele clara, mas também acomete indivíduos de pele morena e negra. Por exemplo, o câncer de pele do tipo melanoma acral, que geralmente dá nas extremidades, nos dedos, ele é mais comum na população negra. Então a gente tem que atentar para isso também. E como é que acontece? Agora, nessa época do ano, a gente está chegando no verão, o calor é bem mais intenso, as pessoas usam, claro, naturalmente, menos roupa, tem a questão de praia, de banho de mar, de rio, protetor solar e tudo mais. Exige um cuidado mais acentuado neste período do ano ou todo o ano exige um cuidado especial? Bom, todo ano é necessário a gente fazer uso do filtro solar. Hoje em dia está disponível não só no site da SBD, mas até para aplicativos para a gente ver o índice de radiação ultravioleta. E se a gente perceber, esse índice é bastante alto, considerado intenso durante todos os meses do ano, não só no verão, até mesmo em dias nublados. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que o uso de filtro solar, de roupas com proteção, chapéus, enfim, todas essas coisas que podem contribuir para a prevenção dos raios ultravioletas sejam usados durante o ano todo. É claro que nessa época do ano, durante o verão, aumenta muito a incidência da radiação ultravioleta. E a gente está entre os trópicos, né, próximo ao Equador. E isso, então, configura um país com alta prevalência de raios solares nesses meses do ano. Então, a gente deve redobrar esses cuidados. E uma coisa que eu gosto de falar é que não adianta a gente cuidar só quando está lá na praia, na piscina, no uso recreativo, né? A gente deve usar também quando está trabalhando. Pessoas da agricultura, pessoas da construção civil, guardas municipais, guardas de trânsito, professores de educação física. Então, as pessoas que trabalham no ambiente externo também devem se proteger do sol, não é só quando vai na praia ou na piscina. Só para deixar bem claro. Claro que se a pessoa estiver de roupa, na área que está coberta, não precisa passar o filtro solar, tá? Mas se a pessoa tiver, por exemplo, com os braços de fora, pescoço de fora, rosto,
são essas áreas que tem que ser aplicado o protetor. Lembrando muito do couro cabeludo, principalmente em homens que depois de uma certa idade começam a ter menos cabelo e menos proteção para essa área. E essa área é muito acometida pelo câncer de pele também. Tem um sintoma inicial, a partir de que momento a pessoa pode pensar, poxa, eu posso estar com o início, com o princípio de um tumor? Nós temos 3 tipos principais, digamos assim, de câncer de pele. Tem o melanoma, que é o mais raro, mas o mais letal, e tem os carcinomas, que a gente chama. Esses carcinomas, a gente deve pensar assim, são lesões que surgem geralmente após os 40 anos, em pessoas que têm um histórico de exposição solar, seja de queimaduras, bronzeamento artificial, e são caracterizados por manchinhas vermelhas, com casquinhas, podem sangrar e geralmente não cicatrizam, tá? Isso a gente está falando mais para os carcinomas. Se a gente for falar mais de melanoma, geralmente são as famosas pintas, né? São lesões marrons, castanho, até mesmo pretas, geralmente que apresentam mais de 2 cores, de aparecimento recente, ou uma lesão antiga que dobra de tamanho, por exemplo, nos 3 ou 6 meses, então de crescimento rápido, né? Geralmente maior que meio centímetro. Essas lesões devem chamar atenção e levantar uma pulguinha atrás da orelha. Para não assustar ninguém, eu sempre digo, a maioria não vai ser nada, a maioria não vai ser câncer de pele. Existem muitas lesões benignas que se comportam assim, mas isso deve levantar aquela dúvida para que a pessoa procure o atendimento e a gente consiga esclarecer se aquilo é benigno ou suspeito. Tem a questão genética ou a questão de câncer de pele, ela se reduz à questão de cuidado mesmo, de proteção com a pele e tudo mais? Perfeito. A questão genética é bem importante, principalmente para casos de melanoma. Então, pacientes que têm pai, mãe, irmãos acometidos pelo câncer de pele chamado melanoma, devem estar sempre atentos aos seus sinais, isso é muito importante. Crianças são acometidas também? Como é que funciona essa questão? Tem a ver o fator idade? Sim. Apesar de mais raro, tá? Crianças também podem ser acometidas. Os carcinomas geralmente ocorrem em populações mais velhas, mas existem algumas síndromes genéticas em que as crianças têm uma sensibilidade maior à radiação ultravioleta. E essas crianças, então, também podem apresentar carcinoma numa idade precoce. O melanoma, apesar de também muito raro, menos de 1%, também pode acontecer na infância e, na maioria das vezes, ele se associa aos nervos congênitos. O que são os nervos congênitos? São aqueles sinais presentes desde o nascimento, mas que geralmente têm um tamanho bem grande. Então, não é para sair todo mundo preocupado com aquela manchinha de nascença. São lesões geralmente grandes, maiores de 10, 15 centímetros, que a pessoa apresenta desde o nascimento e que devem ser avaliadas pelo menos uma vez por ano. E uma coisa muito importante da gente ressaltar é nas crianças e no adolescente que a gente deve conscientizar e implementar o uso do filtro solar e das medidas contra a radiação, porque o dano solar ele é feito nessa faixa etária. Os carcinomas que a gente está vendo agora, às vezes são da radiação que a pessoa foi submetida lá com 15, 16 anos, né? Às vezes adolescentes, jovens, tomaram banho de sol, trabalharam na agricultura, eles começam a ter carcinoma depois, numa idade mais adulta. Quer dizer, então, que são radiações, a pele acumula essas radiações e em uma determinada parte da vida ela pode virar um tumor. Perfeito. A gente diz assim, ó, a radiação ultravioleta, ela faz uma assinatura no nosso DNA, chamada de assinatura UV, assinatura ultravioleta. Essa assinatura pode levar a alguma mutação no nosso DNA que predispõe à formação de tumores no futuro. O que a gente pode dizer, dar de dica para o nosso telespectador neste momento sobre a questão de prevenção, de cuidado, até porque, para não se assustar com essa situação toda, tem como prevenir, tem como se cuidar? Como prevenir, se realizado, a chance de cura é mais de 99%, né? Assim como a maioria dos tumores. Então, é importante aquilo que você comentou, estar atento às manchas no corpo, às pintas que não existiam e agora existem, aquelas lesões que modificaram, lesões que não cicatrizam, saber da história familiar, do pai, da mãe, do avô e dos irmãos, e principalmente o uso de filtro solar. Hoje em dia a gente pode usar filtro solar de vários tipos, a gente recomenda
pelo menos um fator de proteção 30, reaplicado de 2 em 2 horas, se a pessoa estiver exposta diretamente ao sol. Se a pessoa, né, entrar no mar, entrar na piscina, esse filtro deve ser reaplicado. Hoje em dia existem as roupas, né, com filtro UV, que ajudam muito e facilitam a vida e o dia a dia para quem pratica esportes. O uso de bonés, chapéus, e hoje em dia até mesmo existem algumas substâncias via oral que podem diminuir um pouco os danos da radiação ultravioleta. Elas não substituem, claro, o filtro de passar, mas também podem auxiliar nessa prevenção. Ok. Doutora Sabrina, obrigada pelas informações, por sua participação conosco aqui no NT Sul, por esses importantes esclarecimentos aos nossos telespectadores, às pessoas neste período do ano, principalmente quando começa a se aproximar o verão, é que bate o sinal de alerta. Mas no fundo, a gente esclareceu aqui, é importante que o telespectador entenda e saiba, né, que o cuidado deve ser constante, contínuo e permanente durante todos os dias do ano para que a pessoa fique mais, para que nós possamos ficar mais protegidos, né? Exatamente. Mensagem que a gente deve passar e a gente deve tentar, né, ensinar as nossas crianças e adolescentes a se cuidar desde cedo para que no futuro não colham esses problemas cutâneos que a radiação ultravioleta acaba fornecendo. Gostaria de agradecer muito a oportunidade, dizer que a gente está à disposição, que qualquer dúvida vocês podem consultar nossas redes sociais, Instagram e site, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem bastante material quanto à fotoproteção. Tá bom, então. Obrigada mais uma vez pela participação, sucesso, tudo de bom e parabéns aí à Sociedade Brasileira de Dermatologia pela iniciativa do Dezembro Laranja, que a gente está vivenciando neste momento, então, com essas dicas importantes para você que nos acompanha. Tivemos, então, Daniel, a participação da doutora Sabrina Sanvido, dermatologista e representante aqui no Rio Grande do Sul da Sociedade Brasileira de Dermatologia e coordenadora do Dezembro Laranja, com essas importantes informações sobre prevenção e cuidados contra o câncer de pele.